Olá, meu caro estudante. Estamos aí de volta à nossa segunda aula sobre o nosso curso de matrizes. Hoje nós vamos falar sobre as operações com matrizes. Bem, a gente vai focar na soma e na subtração na aula em que o professor Robson está trazendo para você hoje. Tá bom? Então, seja bem-vindo a esta aula e vamos lá. Bem, quando a gente fala em soma e subtração, é importante a gente falar uma coisa. Por exemplo, dada duas matrizes A e B do mesmo tipo, do mesmo tipo, o que significa isso? Se eu tenho uma matriz A, que ela é do tipo, por exemplo, 2 por 3, ou seja, 2 linhas e 3 colunas, ali está dizendo que a minha matriz B também tem que ser do mesmo tipo, ou seja, 2 linhas e 3 colunas. Se eu tenho uma matriz A que é 2 por 3, a matriz B também tem que ser 2 por 3. Se eu tenho, por exemplo, uma matriz de ordem 4, eu quero somar ou subtrair com uma outra matriz. Ela também tem que ser de ordem 4. Perfeito? Então, bem importante isso daí. Denomina-se soma da matriz A com a matriz B, e a gente representa como? Por A mais B, vai gerar para mim uma matriz C, que também é do mesmo tipo que as matrizes A e B. Só que, como é que a gente vai obter cada elemento dessa determinada matriz resultante? Então, se eu tenho, na minha matriz A, um elemento que está na posição 1, 1, ou seja, primeira linha e primeira coluna, eu só vou poder somar com outro elemento da outra matriz que também se encontra na primeira linha e na primeira coluna. Então, é isto que significa, então, nessa definição. Vamos mostrar aqui, ó. Vamos pegar duas matrizes do tipo 3 por 3. Então, eu tenho a minha matriz A, que ela está indicada dessa maneira, uma matriz de ordem 3, e eu tenho essa outra matriz de ordem 3. O nosso objetivo aqui vai ser somar essas matrizes. Então, vamos olhar aqui, ó. Digamos que eu tenho uma matriz A, que ela é dada por esta forma aqui, ó. E eu quero somar com a matriz B, que é dada por esta forma. Lá na definição, foi dito que eu tenho que somar elemento na determinada posição com um elemento da outra matriz na sua mesma posição. Ok? Então, aqui, ó, eu tenho o elemento 3. Ele está em qual posição? Primeira linha, primeira coluna. O número menos 2 da outra matriz está na primeira linha e na primeira coluna. Eu só posso mexer com eles para eu poder gerar o meu elemento nesta posição. Essa aqui é a minha matriz resultante. E aí a gente faz assim, ó. A1, 1, eu vou somar com o seu respectivo elemento que está na mesma posição. Então, eu vou ter aqui 3 mais menos 2, ó. 3 mais menos 2. Pronto. Aqui, ó, o 0. Esse 0 ele está em qual posição? Primeira linha, segunda coluna. Qual é o outro elemento que está na primeira linha e segunda coluna da outra matriz? Eu olho aqui, por coincidência, também é o 0. Então, eu vou colocar aqui 0 mais 0. O número menos 1, ele está em qual posição? Primeira linha e terceira coluna. Então, na outra matriz, quem é que está na primeira linha e na terceira coluna? É o número 2/3. Então, por isso que aqui está escrito menos 1 mais 2/3. É muito simples, é muito fácil. É só pegar os elementos na sua respectiva posição. Claro que a matriz deve ser do mesmo tipo. Agora aqui, ó, o número 4 está na linha 2, coluna 1. Aqui o número 2 também está na linha 2, coluna 1. Então, por isso que aqui é 4 mais 2.
O 9 vai somar com quem? Com o 8. Está aqui, ó. O 3 vai somar com quem? Com o menos 5. O 5 vai somar com quem? Com o 6. O 7 vai somar com quem? Com o 7 da outra matriz. Esse 7 que está na posição linha 3, coluna 3, vai somar com o 3 que está na linha 3, coluna 3. Pronto, olha só. É só isso para a gente fazer a soma de matrizes. É muito simples. Agora, uma observação que eu preciso dizer aqui é em relação à soma de números que não estão na forma de fração com o outro que está na forma de fração. Então, geralmente, é uma dificuldade muito grande de muitos alunos quando a gente tem soma com essa característica, né? Então, eu vou te mostrar aqui a maneira como eu faço. Existe uma forma que se utiliza um MMC. Você pode fazer assim, não tem nenhum problema. Mas eu faço assim, ó. Por exemplo, aqui, ó, menos 1 mais 2/3. Olha só como é que eu faço. Esse número, menos 1, multiplico com esse número 3 aqui, ó. Então, eu vou ter menos 1 vezes 3 dá menos 3. Beleza? Aqui, como tem um mais, então eu vou pegar esse resultado, que é menos 3, e vou somar com esse 2 que está aqui. Então, menos 3 mais 2 vai gerar, então, menos 1. E eu repito, então, o meu denominador, que é o 3. Tá? Por isso que aqui vai aparecer como resposta menos 1 dividido por 3. Aqui eu tenho 3 mais menos 5. Mais vezes menos dá menos, né? Então, 3 mais menos 5 é a mesma coisa de 3 menos 5, que vai gerar esse menos 2 aqui. Tá? A mesma ideia é aqui, ó. Mais com menos, menos. Então, 3 menos 2 gera esse 1, que é, então, o resultado da nossa matriz soma. Pronto, é só isso que você tem que fazer. Vamos aqui agora para o nosso segundo exemplo, nosso segundo exercício. Vamos determinar a matriz resultante C, onde essa matriz resultante ela vai ser a soma dos elementos da matriz A com B na sua respectiva posição. Ok? Então, vamos lá. Ó. A matriz A é dada por esta forma aqui. Ó. Qual é o tipo dessa matriz? 3 linhas e 3 colunas. Então, é uma matriz 3 por 3. Ela é quadrada? Sim, ela é quadrada. Por quê? Porque eu tenho 3 linhas e 3 colunas, ou seja, o mesmo número. Matriz B. Matriz B. Que tipo ela é? 3 linhas e 3 colunas. Ela é quadrada? Sim, porque o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, vamos fazer aqui a soma dessas matrizes. Aqui eu vou ter, ó, observe que o critério para fazer a soma da matriz é que eu tenho que somar os respectivos elementos de cada matriz na sua posição, na sua devida posição. Então, o elemento menos 5, qual é a posição dele? Primeira linha, primeira coluna. Então, da outra matriz, eu tenho que somar com um número que está na primeira linha e na primeira coluna. No nosso caso, eu vou ter aqui o número menos 3. Então, por isso que aqui está escrito menos 5 mais 3. Aqui, ó, o número 0. Qual é a posição do 0? Primeira linha, segunda coluna. Então, eu vou somar com o elemento que está na primeira linha e na segunda coluna da outra matriz, que, por coincidência, também é 0. O menos 1, eu vou somar com quem? Qual é a posição do menos 1? Primeira linha, terceira coluna. Eu vou somar com quem da outra matriz? Quem que está na primeira linha e na terceira coluna? É o número 24. Então, por isso que aqui está escrito menos 1 mais 24. E essa ideia da soma dos elementos na sua respectiva posição continua nas outras linhas, na segunda e na terceira linha também. Então, veja como eu fui montando aqui para você, ok? Então, aqui, ó, eu quero enfatizar a soma de um termo que tem fração com outro número, né?
Então, geralmente, a dificuldade do aluno é sempre quando eu tenho operações que envolvem frações. Então, aqui eu tenho 3 sobre 5 mais 5. Então, está aqui, ó. Como é que eu faço, né? Você pode fazer pelo MMC, também não tem nenhum problema. Então, eu faço direto dessa forma aqui, ó. Quando eu tenho um número inteiro mais ou menos uma fração, eu faço assim, ó. Mais 5, aí eu pego esse mais 5 vezes o denominador. Então, mais 5 vezes 5 é quanto? É 25. Qual é o número que está aqui em cima? É o número 3 positivo. Ó. Não precisa escrever o mais, mas aqui é positivo. Então, eu vou ter mais 25 com mais 3 aqui em cima. Eu vou ter, então, 28 sobre 5, como mostra ali o nosso resultado. Aqui, ó, nesse elemento, eu tenho uma soma de fração que tem o mesmo denominador. Então, o que a gente faz quando eu tenho o mesmo denominador? Repete o denominador e soma ou subtrai os numeradores. No nosso caso aqui, eu tenho uma soma. Então, eu vou repetir o denominador, que é 7, e eu vou somar os numeradores. 2 mais 3 é 5. Pronto, fechou. Só isso. Tá bom? A mesma coisa aqui, ó. 3 e o 3, né? Mesmo denominador. Então, eu repito o denominador e eu vou somar os expoentes. Só que aqui eu tenho mais com menos, vai dar menos. Então, menos 8 com menos 8 vai gerar menos 16 sobre 3. Perfeito? É muito simples, gente. É muito fácil. Bem, antes da gente prosseguir, eu quero falar aqui sobre matriz oposta. O que é uma matriz oposta? Uma matriz oposta é uma matriz onde todos os elementos que formam essa matriz, eu vou trocar o sinal. Então, veja aqui, ó. Denomina-se matriz oposta de uma matriz A, que é representada como menos A. A matriz que, se eu somo com a matriz original, eu vou ter como resultado uma matriz nula. Então, para eu poder ter isso, eu tenho uma dica para te falar. Eu te dei uma matriz. Eu quero a matriz oposta dela. O que você vai fazer? Muda o sinal de todo mundo. Pronto. Resolvido. Matou a charada. Tá? Então, vamos ver aqui. Ó. Eu te dei essa matriz A. Primeira linha, eu tenho 1 menos 2. Segunda linha, 9 e 4. Qual é a matriz oposta dela? Muda o sinal de todo mundo. Só isso. Olha aí, ó. Então, tu representas menos A. E aí, muda o sinal de todo mundo. Ó. Primeira coluna, 1 e 9. Aqui eu vou escrever menos 1 e menos 9. Segunda coluna aqui, ó, menos 2 e 4. Eu vou escrever aqui 2 e menos 4. Pronto. Só isso. Tá? E aí, lá a definição diz que se eu pego essa matriz e somo com a sua oposta, qual é o resultado que eu vou ter? É uma matriz nula. Então, vamos operar, olha só. 1 mais menos 1. 1 mais com menos vai dar menos. 9 mais menos 9. Então, está aqui, ó. Mais com menos dá menos. Menos 2 mais 2. Menos 2 mais 2 está aqui. 4 mais menos 4. Mais com menos dá menos. Isso vai gerar quanto? Uma matriz nula. Fechou, bateu com a definição. Tá bom? Bem, isso aqui vai ser importante porque a gente vai falar agora sobre subtração de matrizes. E ao falar sobre subtração de matrizes, na verdade é a mesma ideia quando a gente faz soma de matriz. Eu estou falando ideia, não estou falando... eu vou somar os elementos, eu vou subtrair, tá? Mas que ideia eu estou dizendo? É que na soma, para eu fazer a soma, eu tenho que as minhas matrizes devem ser do mesmo tipo. Para subtrair, também devem ser do mesmo tipo. Ok? Então, eu vou ter aqui, ó, duas matrizes A e B do tipo M por N. Então, eu vou representar essa matriz diferença ou subtração das matrizes dessa maneira. Ou eu posso fazer a soma de matrizes. Mas espera aí. Eu vou fazer a soma de uma matriz com a oposta da outra. Porque, olha só, A menos B não é a mesma coisa de escrever A mais menos B? Não é? Ó, mais com menos. Não é menos? Então, você pode fazer a subtração A menos B, como
a gente fez da outra forma. Ou você pode simplesmente fazer uma soma, mas desde que a matriz B, a segunda matriz que está aqui, seja a matriz oposta. Aí a decisão ela é sua, tá bom? Bem, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Eu te dei a matriz A, 1, menos 2, 9, 4. E a matriz B, menos 5, menos 7, 3 e 9. Eu quero a subtração dessas matrizes. Elas são do mesmo tipo? Sim, elas são do mesmo tipo. Então, eu posso subtrair. Então, olha aqui, ó, a matriz A menos a matriz B. Então, olha só como é que vai ficar organizado. 1 menos 5. Está aqui, ó. 1 menos 5. 9 menos 3. 9 menos 3. Menos 2 menos 7. Menos 2 menos 7. 4 menos 9. Está aqui 4 menos 9. Está vendo que o procedimento é o mesmo? Tá? Eu só posso somar ou subtrair matrizes do mesmo tipo. Tá? A minha matriz resultante vai ser do mesmo tipo das outras matrizes que eu estou operando. Tá? E aí eu chego, então, nesse resultado. Lembrando aqui, talvez alguém possa esquecer, ó, menos com menos dá mais. 1 mais 5 é 6. Menos com menos dá mais. Menos 2 com mais 7 vai dar 5 positivo. Perfeito? O restante é mais simples. 9 menos 6 é 3 e 4 menos 9 dá menos 5. Vamos aqui, por exemplo, 3. Eu tenho agora duas matrizes de ordem 3, ou seja, 3 linhas e 3 colunas. Elas são do mesmo tipo. Eu posso subtrair? Posso, porque elas são do mesmo tipo. Então, vamos lá. A menos B, vou escrever do mesmo jeito como eu fiz antes. E aí, para fazer a subtração, eu tenho que subtrair os elementos que se encontram na mesma posição. Então, 3, primeira linha, primeira coluna. Quem é da outra matriz? Quem é que está na primeira linha e primeira coluna? É o menos 2, ó. Por isso que aqui tem 3 menos 2. Tá? 0 menos 0. Está aqui. Menos 1 menos 2 sobre 3. Está aqui, ó. Então, a primeira linha eu já montei passo a passo. Depois eu vou dar continuidade. A mesma jogada vai funcionar para a segunda linha e para a terceira coluna. É a mesma coisa. Tá bom? Então, eu queria frisar aqui uma parte que tem esse tópico aqui, ó, do elemento da primeira linha e terceira coluna. Ó. Eu tenho aqui uma subtração de um número com uma fração. Então, olha como eu faço. Menos 1 vezes 3, olha só aqui, ó, vezes 3, dá menos 3, né? Beleza? Só que tem um menos aqui, ó. Então, menos 3 menos 2 menos 5. Por isso que aqui está escrito menos 5 e repete o denominador, que é 3. Tá bom? Lembrando, menos com menos aqui é mais, então eu vou ter 3 mais 5, que vai gerar 8. O resto é a mesma coisa. Tá? Vamos aqui para o quarto exemplo, né? O exemplo número 4. Bem, aqui eu tenho um pouquinho diferente. Presta bem atenção numa propriedade legal aqui, ó. Aqui eu tenho um número vezes uma matriz resultante. Vou já te ensinar o que a gente tem que fazer. Então, dadas as matrizes A, B e C, vejam que elas são do mesmo tipo. Então, eu posso somar, posso subtrair, posso fazer o que eu quiser nessas duas operações. Bem, então aqui, o que eu vou fazer? Primeiro passo, eu vou obedecer o que a equação está mandando fazer. Olha o que a equação está mandando fazer. Está mandando subtrair, ó, primeiro, né? Então, eu vou subtrair, ó, vou calcular a subtração dessas matrizes, ó. A menos B, está aqui, ó, A menos B, como é que faz? Está aqui a matriz A e está aqui a matriz B. Como é que opera? A mesma coisa que a gente já vem fazendo. Então, 2 menos 0 é 2, 3 menos 4 é menos 1, 0 menos 3 é menos 3, 1 menos 2 é menos 1. Pronto, já achei a matriz A menos B. Agora a matriz B menos C. Está aqui, ó, B menos C. Eu quero a matriz B menos C. Então, está aqui, ó, matriz B e está aqui a matriz C. Aí, o que você faz agora? Subtrai, pô, mesmos elementos nas suas respectivas posições, né? Os elementos nas suas respectivas posições. Então, 0 menos 15 dá menos 15.
4 menos 14, menos 10. 3 menos 3, 0. 2 menos 18, menos 16. Pronto. Agora a matriz C menos A. Mesma coisa. Daqui a matriz C menos a matriz A. 15 menos 2, 13. 14 menos 3, 11. 13 menos 0, 3. 18 menos 1, 17. Pronto, já achei. Agora, qual é o próximo passo? O próximo passo é substituir lá na equação que está sendo fornecida, ó, aqui em cima. Ó. Então, vamos lá. Ó. 3 vezes. Qual é o resultado de A menos B? Está aqui. Mais 3 vezes o resultado de B menos C. Está aqui. Mais 3 vezes o resultado de C menos A. Está aqui. Pronto. Agora, olha só. Agora que entra a multiplicação de um número vezes uma matriz. Olha a dica super interessante. Um número vezes uma matriz, o que você vai fazer? Multiplica todo mundo por aquele número que está na frente. Não interessa se ele é uma fração, ou se ele é uma raiz, se o número é positivo ou negativo. Não interessa. Todo mundo dentro da raiz vai ser multiplicado por esse número. Então, olha só aqui, ó. 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes menos 1, menos 3. 3 vezes menos 3, menos 9. 3 vezes menos 1, menos 3. Tá aí, ó. Viu como é que ficou? A mesma jogada vai ser feita aqui, ó, nessa matriz, ó. 3 vezes menos 15, menos 45. 3 vezes menos 10, menos 30. 3 vezes 0, 0. 3 vezes menos 16, menos 48. Viu como é fácil? Na outra aqui vai ser feito do mesmo procedimento. Multiplica todo mundo. E aí, ó, eu tenho essa matriz aqui, eu tenho a soma dessas três matrizes. Por que eu estou somando? Olha lá em cima na equação, ó. Ele está mandando pegar esse resultado, somar com esse resultado e somar com esse resultado. Ok? Então, aqui, ó. 6 mais menos 45 mais 39. Está aqui, ó, primeiro elemento. E assim sucessivamente nos outros. Tá bom? Então, fazendo agora a manipulação dos dados aí que eu tenho para cada posição, eu vou chegar a essa matriz nula, que essa é a resposta desse determinado exercício, desse exercício que a gente está fazendo, tá bom? Ah, Robson, sempre vai ser a matriz nula? Não, esse resultado ele é específico para esse exercício aqui. Perfeito? Então tá, então a gente termina aqui a aula de hoje, tá? Vejam que nós fizemos 4 exercícios onde a gente falou de vários modelos, de várias formas de pensar como é que eu posso fazer a soma ou a subtração das matrizes. A gente viu também em que para eu poder trabalhar com essas duas operações, eu sou obrigado a ter as matrizes do mesmo tipo. Robson, eu posso somar ou subtrair uma matriz 2 por 2 com uma outra matriz 3 por 4? Não, você não pode fazer a soma e nem a subtração. Por quê? Porque são matrizes diferentes. 2 por 2, 2 linhas e 2 colunas. E a outra matriz é 3 por 4, 3 linhas e 4 colunas. Não pode. Tá bom? Então, as matrizes devem ser do mesmo tipo. Perfeito? Então, espero que você tenha gostado aí da aula de hoje. Não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal. Isso vai estar me ajudando bastante, ajudando o canal aí a crescer e ajudar também o canal ser atingido ou ser encontrado por pessoas que estão precisando ter mais conhecimentos mais aprofundados e mais detalhados sobre os exercícios que a gente vem fazendo sobre matrizes, que esse é o objetivo do canal. Beabá Exatas, ou seja, resolver os exercícios ou tratar a teoria de forma passo a passo. Beabá, tá bom? Então, compartilhe aí. Não esqueça aí de se inscrever, como eu já tinha falado, como eu falei antes, tá? Então, muito obrigado pelo seu tempo e até mais. Um abraço do professor Robson. Tchau.